Olá pessoal, bem-vindos ao Madeira que Gira. Hoje nós estamos começando uma nova série de vídeos, mais voltada para mostrar como faz determinados tipos de objetos aqui no canal. São pequenos projetos, mais simples e fáceis de fazer, mas que vão dar a confiança e a segurança para que aqueles que precisem, claro, possam partir depois para objetos mais complicados. Hoje nós vamos ver como fazer uma colher de pau no torno de madeira. Para essa colher eu escolhi um pedaço de frejó, que é uma madeira mais macia do que as que eu costumo usar. Essa aqui tem 35 centímetros de comprimento por 6 de largura e 1,5 de espessura. Para peças que vão ter contato com alimentos e vão ser lavadas com água e sabão, a minha preferência é por madeiras mais duras e densas. Mas como a gente vai ter que fazer a escavação da colher no final, e isso vai ter que ser feito na mão, aí a gente usa uma madeira um pouco mais macia. Eu sempre gosto de desenhar a forma do objeto na hora que a gente vai cortar. Então, fazer um desenho básico, só para orientar os cortes, né? E vocês vão ver que eu deixei uma margenzinha nas beiradas. Essa margem é justamente para a gente poder ter os encaixes da fixação, porque depois a gente tem que cortar essa parte. E se a gente deixa já no formato da colher no final, a gente não tem de onde tirar aquela marca de fixação. Aí a gente faz a marcação do centro. Eu aqui estou fazendo a mão livre mesmo, só no olho. Assim, não é para ser nada muito exato mesmo. Então, só marcar, e eu uso um punção para fazer a guia da fixação. Dos dois lados, fazer o buraquinho ali só para guiar a ponta na hora de fixar no torno. Para fixar a madeira no torno não tem mistério, é prender entre pontas, garantir que ela vai ficar bem centralizada e equilibrada. Aí a gente aproxima o descanso, vê se ele está na posição correta, sem contato com a madeira, e também testa a fixação, ligando o torno para ver se a madeira ficou firme. Para cortar a madeira, a gente começa com a goiva de desbaste. Lembrem-se sempre de manter a ferramenta bem apoiada no descanso, para a gente ter a firmeza necessária durante o corte, já que nesse primeiro contato a madeira vai bater bastante. De vez em quando para e checa a forma, e quando precisar mude a posição do descanso para continuar com a forma, com os cortes sempre bem apoiados. E uma coisa importante de notar é a direção dos cortes que eu estou fazendo nesse desbaste, sempre em direção ao meio da peça, que é a parte mais estreita. Mas as extremidades é do meio para fora da madeira, para evitar um contato muito agressivo da ferramenta com a quina da madeira, que pode soltar uma lasca grande ou mesmo gerar uma quebra ou um desprendimento da peça. Quando a ponta da ferramenta ficar distante do apoio, aproxime o descanso antes de continuar com o corte. Se essa distância do apoio até a madeira for maior do que um dedo, aproxime o apoio para evitar acidentes. Se a madeira tiver uma área mais saliente, primeiro retire essa parte maior para então mover o apoio e trabalhar o resto da peça. Nesse momento eu vou trabalhando o cabo da colher para chegar no cilindro, eliminando todo o quadrado que tiver nessa parte da madeira. Eu não estou preocupado com a forma final da colher. Eu quero tirar irregularidades e deixar a madeira ainda firme o suficiente para trabalhar a concha da colher sem ficar com medo que o cabo quebre. Então, eu vou fazendo cortes mais finos e controlados para chegar no cilindro e ainda ficar com uma folga de madeira para mexer depois. E para quem está se perguntando, eu estou com o torno na velocidade 950 RPM desde o começo do trabalho. Essa velocidade é considerada média, mas ela é
rápida o suficiente para facilitar o corte do desbaste, sem que eu tenha problemas com vibração indesejada devido ao formato da madeira. Com o cabo preparado, a gente vai se concentrar na concha da colher. E aí já com a goiva de detalhes, que é uma ferramenta menor, com o chanfro mais alongado e que vai permitir que a gente possa dar a forma da concha e chegar nos pontos de acesso mais difícil, como é perto do ponto da fixação e também os detalhes da junção da concha com o cabo da colher, que é onde a gente pretende fazer um pequeno gargalo ali. Esse gargalo vai ser a parte mais estreita da peça. E mesmo com a goiva de detalhes, a gente precisa abrir espaço para chegar lá. E a gente faz isso alternando os cortes de um lado e de outro até abrir o caminho para a ferramenta. Eu aproveito esse momento também para dar a forma para esse detalhe triangular no cabo. E eu vou afinando até a medida em que eu quero e puxando o corte do cabo até ele, dando uma inclinação para que a forma fique um pouco mais elegante, um pouco mais afinada ali naquele local. E vocês podem ver que eu uso a forma da própria ferramenta para me ajudar com o corte daquela curva ali na madeira. Como a ferramenta é redonda, eu me aproveito dessa forma para fazer uma curva com o mesmo raio da ferramenta na madeira. Aí a gente acerta a junção das linhas de um lado e de outro. Já chegando numa forma mais finalizada e preparando aquele ponto ali já para quando for fazer o acabamento. Qualquer irregularidade ali vai sair na lixa. Voltando a atenção de novo para a concha, a gente faz os cortes finais para acertar a forma. E com isso feito, a gente vai preparar as extremidades da peça para retirada no torno. Na ponta do cabo eu quero fazer uma extremidade arredondada, e isso a gente consegue girando a ferramenta de modo que o fio corte a madeira, mas o chanfro permaneça em contato ao longo de todo o corte. É isso que vai garantir a melhor superfície para o acabamento. E do lado da concha, a gente faz a mesma coisa, deixando apenas um pequeno suporte que vai ser cortado depois. E com a forma definida, a gente parte para a lixação da peça em toda a sua extensão. Eu normalmente uso uma borrachinha por trás para dar um suporte maior para a lixa e me permitir também ajudar com as formas curvas da peça. Aqui eu estou começando com a lixa 120 e vou até o grão 320 em 4 ou 5 etapas. Esse é meu processo normal, embora eu use grãos mais finos em objetos mais especiais quando a ocasião exige. Uma vez que terminamos a lixação, a gente tira a peça do torno para poder trabalhar a escavação da concha. Essa escavação tem que ser feita manualmente, e eu vou usar esse batente para apoiar a colher e essas goivas curvas de entalhe para cavar a concha. Antes de começar a cavar, eu faço uma margem com lápis ao redor da concha, para garantir que eu não vou estourar a lateral da colher. E aí sim, a gente começa a cavar com a goiva, sempre tentando seguir a direção da fibra, do veio da madeira, para facilitar o corte. E esse corte é sempre feito para fora, para longe, para a gente não correr o risco de se machucar caso a ferramenta dê uma escapada. Mas Tomás, eu achei que a gente ia escavar a colher no torno. Então, infelizmente, com esse formato nessa colher, não dá para fazer no torno. Para fazer a colher totalmente no torno, a gente teria que ter uma concha com a forma redonda.
E para fazer a escavação da concha, a gente teria que ter uma forma especial de fixar a colher no torno, com um berço feito exclusivamente para isso. Mas aí a gente já está complicando demais a história e a meta da gente aqui é simplificar. No caso aqui, quando a gente atinge uma boa profundidade na escavação da concha e mantém uma boa espessura de parede no fundo, a gente pode tirar aqueles pontos de fixação no torno e partir para a forma externa da concha. E isso eu prefiro fazer na lixadeira de cinta, que vai me acelerar bastante o processo. Se vocês não têm uma lixadeira, vocês podem fazer o corte desse excesso de material com uma faca ou formões de entalhe. Na lixadeira, o trabalho corre bem rápido e a gente consegue dar a forma da concha com bastante facilidade. É só ficar atento ao contorno e à espessura, para não deformar a concha e não afinar demais, o que poderia fragilizar a colher. E quando a gente chega na forma desejada, a gente volta para a bancada para fazer o acabamento, primeiro do lado interno da concha e depois do lado de fora. E para isso eu acho bem prático usar uma roda de lixa na furadeira. Ela funciona muito bem para tirar as marcas das goivas e também para uniformizar a superfície de fora. Qualquer vinco mais forte pode ser retirado facilmente com a roda de lixa. Com o grosso do trabalho feito assim, a gente finaliza a superfície aplicando os grãos de lixa mais finos manualmente. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é a garantia que a superfície da concha vai estar com a mesma qualidade do cabo. E para encerrar, a gente protege a madeira com a aplicação de uma boa quantidade de óleo mineral. Pode ser esse óleo de farmácia mesmo, que é bem fácil de encontrar. Lembrem-se que a aplicação do óleo deve ser feita em etapas, para garantir que a madeira absorva bem o óleo. Eu aplico o óleo em pelo menos 3 demãos, com um intervalo de 12 horas entre elas. E aí, está pronta a nossa colher. E antes de encerrar, eu queria lembrar a todos que, embora esses vídeos que a gente apresenta aqui no canal ajudem a gente a desenvolver as nossas habilidades, nada substitui aulas presenciais com um professor que vai estar ali supervisionando a gente para que a gente possa ter o melhor rendimento na prática da tornearia. Para aqueles que tiverem interesse, vocês sabem que eu dou aulas de tornearia em madeira aqui na minha oficina em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O link com as informações sobre as aulas está aqui embaixo na descrição do vídeo. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, é só escrever nos comentários que eu respondo assim que der. A gente se vê no próximo vídeo. Bons giros para todos!